Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E esse é um vídeo diferente dos outros, porque é meu primeiro vídeo com dicas. E eu vou começar com dica de leituras. Estou trazendo aqui hoje 3 livros que mudaram minha forma de pensar e que eu acredito que você precisa conhecer também. Esses livros, eles não são de psicologia ou de saúde mental diretamente, ainda que falem sobre esse assunto, tá? Um especificamente tem foco em terapia, mas os outros não. E realmente foram livros que me fizeram mudar a minha forma de pensar, que me fizeram refletir sobre alguns comportamentos que impactaram a minha vida. São livros que eu indico para todo mundo, indico para os meus pacientes e que eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter acesso às informações que eles têm, porque são informações muito preciosas. Eu amo leitura, já falei isso aqui com vocês. Sou apaixonada pelo poder que os livros têm na nossa vida. Gosto de pegar referências, dicas de outras pessoas. Gosto também de recomendar algumas leituras. E acho que essa é uma parte meio mágica dos livros, porque quando você lê um livro bom, você tem uma vontade de falar sobre aquele livro, você quer que todo mundo leia, você precisa passar aquela palavra para frente. E acho que esse vídeo aqui de dicas tem muito isso por trás, né? A minha vontade de passar a palavra desses livros para frente, porque eu sei que eles podem impactar a vida de outras pessoas. Espero que vocês gostem, que vocês queiram ler. São livros de fácil leitura, não são conteúdos tão técnicos, são bem fáceis de assimilar mesmo. Você pode pegar as informações que tem ali e já conseguir colocar em prática. Esse eu acho que é um pouco do diferencial que eles têm em relação a outros livros, que às vezes tem uma pegada mais autoajuda, que fala, mas você não consegue saber como colocar aquilo ali em prática. Eu acredito que esses aqui não são assim. Você consegue ler e já realmente refletir e mudar alguns comportamentos da sua vida. Então é isso. Ai, não estou exagerando. Esses livros realmente são bons. Espero que vocês gostem. Vamos lá para a lista? O primeiro livro dessa lista é um livro que eu indico para todo mundo. Eu já falei sobre ele no Instagram, já falei no TikTok. Sempre indico para os meus pacientes, eles não podem mentir. Eu sempre realmente indico. E é um livro que eu amo. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E assim, detalhe, Brené Brown é incrível, maravilhosa, diva pop, já apareceu em filme, tem série documental na Netflix, tem uma série sobre emoções incrível na HBO. Ela tem vários TED Talks que fala sobre vulnerabilidade, vergonha. Ela bombou, né? E ela merecida, assim. Nem sou fã, né? E tem outros livros também que são incríveis, mas esse daqui em especial, assim, tem meu coração todinho. E esse livro traz um questionamento que é o seguinte: e se a coragem não está em você tentar ser forte o tempo inteiro, mas sim em aceitar as suas imperfeições e a sua vulnerabilidade? E aí? A autora, ela passou a carreira dela pesquisando sobre vulnerabilidade, vergonha e coragem. E ela descobriu que, na verdade, ter uma vida plena não é ser forte o tempo inteiro e dar conta de tudo, mas sim você ser autêntico, ou seja, aceitar a sua imperfeição, aceitar os seus pontos fracos, aceitar a sua vulnerabilidade e as emoções que são difíceis de lidar, como a vergonha, por exemplo. Ou seja, ela descobriu que é o contrário de tudo que a gente aprendeu na sociedade, né? Que a gente tem que ser forte o tempo inteiro, que tem que ser duro, que não pode demonstrar fraqueza, emoção, não pode ser vulnerável. É o contrário. A gente estava indo pelo caminho errado, a gente precisa ir pelo caminho de aceitar a vulnerabilidade, ser autêntico, aceitar as nossas imperfeições. Completamente o contrário do que a gente fazia. O livro traz vários exemplos, várias reflexões que fazem você pensar, né? Como que você tem se colocado na sua vida, o quanto você consegue ser autêntico, como você pode se abrir para a sua vulnerabilidade, como você pode trabalhar o seu amor próprio. Então, são todos temas muito importantes que aparecem aqui nesse livro de uma forma bem acessível, com frases impactantes que fazem você repensar. E elas traz, né, alguns exemplos de como você colocar isso em prática. Acho que fala muito sobre a relação também entre pais e filhos, que eu acho que é um ponto interessante, né, do como a gente vai ensinar para as crianças a aceitar a vulnerabilidade, a abraçar as emoções difíceis, como a vergonha, por exemplo. Então, acho que é muito legal também nesse sentido. Esse livro, assim, é incrível, acho que todo mundo deveria ler, até ler mais de uma vez, se for preciso, que foi coisa que eu já fiz, porque é como se a gente precisasse sempre rever essa informação. Então,
Aqui, esse livro tem meu coração todinho. Se você não leu, eu acho que você deveria ler. E pesquisar sobre a autora, que ela é incrível também. E detalhe, se você é uma pessoa que vive se cobrando, vive se criticando, esse livro aqui vai ser um respiro para você. No final, acredito que você vai descobrir que a maior coragem é você se aceitar do jeito que você é, agir sem máscara, agir sem tentar controlar tudo, sem tentar ser forte o tempo inteiro. Se você se cobra, perfeccionista de plantão, tem que ler, tá? Esse segundo livro, ele realmente me impactou. Foi assim, um tapa na cara que eu levei lendo esse livro. Realmente mudou minha forma de olhar para minha vida no longo prazo. Saúde mental, saúde física, atividade física e alimentação. O livro é esse aqui, ó. Para a Vida Toda Valer a Pena, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que também tem outro livro que é muito bom, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Mas esse aqui, nossa, foi realmente um tapa na cara. Mudou real meu comportamento e minha forma de pensar. Esse livro ele vai falar sobre o envelhecimento. Ponto que todos nós vamos envelhecer, pessoas ao nosso redor vão envelhecer, a gente vai acompanhar o envelhecimento dessas pessoas, como os nossos avós, os nossos pais, só que a gente não se prepara para isso. Parece que a gente não fala muito sobre isso, a gente às vezes talvez não quer pensar sobre isso, mas a gente precisa. E nesse livro aqui, a autora ela propõe a trazer um pequeno manual para a gente envelhecer com alegria. E ela traz pontos essenciais que a gente precisa considerar no processo de envelhecimento. Aspectos que vão garantir que a nossa velhice, o nosso processo de envelhecimento, ele seja saudável e ele tenha qualidade de vida, que a gente precise e a gente possa, na verdade, viver, não só esperar o tempo passar. Eu acho que tem essa ideia um pouco super distorcida de que quando você chega em determinada idade, a sua vida acabou. E esse manual, quando ela fala sobre envelhecimento nesse livro, ela está dizendo que não. Você pode ter uma vida que você se sinta ativo, que você continue fazendo coisas que você valoriza e que são importantes, independente da sua idade. O que mais me impactou foi que ela traz quais são os aspectos essenciais de uma velhice saudável. Saúde física, coisas que a gente precisa fazer hoje para pensar na nossa velhice. Saúde mental, quando a gente precisa estar com o nosso cognitivo, os nossos pensamentos, crenças, bem trabalhados, e relações, o quanto as relações que vão garantir que a gente tenha uma velhice também muito saudável. Então, assim, 3 aspectos que a gente sabe, mas às vezes a gente não pensa, não cuida deles no agora, focando lá no envelhecimento. Tanto que eu acho legal que ela traz uma metáfora falando que o processo de envelhecer, né, o envelhecimento, ele é uma viagem que a gente combinou hoje para o deserto, mas que só vai acontecer daqui a 30, 40 anos, dependendo da idade que você tem. E que existem pessoas que começam a se preparar para essa viagem agora. E chegam lá na frente, quando chegar o dia da viagem, muito mais preparadas, muito mais prontas para o que elas vão enfrentar ali no deserto. Seja o calor excessivo ou o frio que faz à noite, que as pessoas nem sabem às vezes. E tem pessoas que deixam para se programar em cima da hora, e óbvio, elas chegam mais despreparadas. Então, essa metáfora fala um pouco sobre isso. Que coisas você precisa fazer hoje para cuidar da sua velhice lá na frente? Que tem coisas que a gente tem que fazer agora, não adianta a gente fazer quando estiver chegando perto. Por exemplo, atividade física, e foi aqui que me pegou. O quanto eu precisava me comprometer com a musculação, com a atividade física na minha vida, pensando lá na frente, e não só no agora. Acho que eu tinha muito essa mentalidade do eu vou fazer atividade física agora para emagrecer agora, ou ter um corpo agora, e não tinha essa visão de longo prazo, né? Do que eu preciso fortalecer minha musculatura agora para o futuro. E até na minha academia tem muitas pessoas da terceira idade, e isso também ajudou a ampliar um pouco dessa visão. Então, assim, esse livro é essencial para te ajudar a pensar na velhice. Como eu falei, tanto para você quanto para os nossos familiares, que a gente também vai lidar com o envelhecimento deles. Então, o que eu preciso saber, ter de informação para garantir que esse processo tenha mais qualidade e tenha vida. Então, que esse livro, ó, essencial, não tenho palavras para dizer o quanto ele é importante, e eu acho que todo mundo deveria ler e se preparar para isso. O terceiro livro dessa lista é um livro que ele já teve o seu hype, e eu acho que foi um hype merecido, porque ele é muito bom, principalmente para nós psicólogos e terapeutas. Talvez você deva conversar com alguém. Esse livro é muito, muito bom, porque ele fala sobre a história de uma terapeuta, os pacientes dela e a própria terapia dela.
Então aqui a gente entende que sim, talvez todo mundo deva conversar com alguém. Não sei se você sabe, mas os próprios psicólogos e psicoterapeutas, eles também têm os psicólogos e os psicoterapeutas dele. Aqui é o verdadeiro esquema de pirâmide que funciona. Todo mundo precisa conversar com alguém. Então, nesse livro, a terapeuta, ela vai contar um pouco sobre como é a relação dela com alguns pacientes, e ela vai contando como aconteceu, né, esse processo de terapia. Tem histórias incríveis que a gente vai acompanhando aquele paciente quando ele chega e como ele sai, como o processo de terapia ele realmente transforma a vida de uma pessoa. E ela também compartilha um pouco da dificuldade que ela está vivendo ali naquele momento e que ela precisou buscar terapia e como foi a relação dela em construir esse vínculo e trabalhar as questões dela com o próprio terapeuta. É um livro que ele é muito delicado, mas ao mesmo tempo ele também é bem divertido em vários momentos, tem uma linguagem bem acessível, realmente traz algumas reflexões importantes, a gente vai se identificando um pouco com as histórias dos pacientes dela, com a própria história dela também, em alguns momentos, e acho que, como psicóloga, é interessante poder levar esse conteúdo para outras pessoas, né? De mostrar como que acontece um processo de psicoterapia, como é a atenção do profissional para aquele paciente, o quanto a gente realmente se importa com a vida das pessoas, a gente quer que eles melhorem, a gente quer que o paciente tenha uma vida boa, que ele consiga alcançar os objetivos. E acho que nesse livro a Laurie, ela realmente demonstra tudo isso de uma forma muito simples e acessível. Esse livro é muito legal. Ele é um pouquinho maior do que os outros, mas realmente vale muito a pena. Eu acho que todo mundo deveria ler, porque também tira um pouco desse peso em relação ao que é. E quando as pessoas procuram um processo de terapia, realmente faz você entender que todo mundo precisa conversar com alguém, e isso não é um sinal de fraqueza. Até os próprios psicólogos, os próprios terapeutas, eles também precisam de ajuda, porque afinal somos todos humanos, né? Então, esse livro é muito bom também, super recomendo. Ele já teve seu hype e eu acho que foi muito merecido. Se você não leu, tem que ler. Mesmo que você não seja psicólogo, só do fato de você ser humano e você ter problemas e precisar conversar com outras pessoas, você deveria ler. Então é isso. Essas foram as minhas 3 recomendações. Foram livros que realmente mudaram minha forma de pensar. Depois que eu tive contato com eles, alguns comportamentos realmente mudaram. E eu acredito que são livros que todo mundo precisa ler em algum momento. E por isso que eu estou recomendando ele aqui para vocês. Quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês já leram esses livros, o que vocês acharam. E também quero dicas, outros livros que vocês leram que impactaram a forma de vocês de pensar, que trouxeram essas reflexões, que fizeram transformações na vida de vocês, porque eu realmente acredito que os livros são incríveis, são transformadores, eles conseguem mudar a nossa visão de mundo, conseguem fazer a gente viajar, descobrir coisas novas sobre o mundo e sobre a gente mesmo. Então, assim, eu vou continuar compartilhando dicas de livros sempre que for possível e quero saber de vocês também. Então, não deixem de me contar aqui nos comentários. É isso, pessoal. Ó, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Também se inscreve no canal. Recomenda esse vídeo para outras pessoas, para a gente fazer o conteúdo desses livros que são importantíssimos chegarem em outras pessoas também. Se você quiser me acompanhar, eu estou em outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, como @amarcelapsi. Só me procurar por lá. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!